Asfalta Beltrão é o maior programa de pavimentação da história. Estão sendo investidos 170 milhões em mais de 60 quilômetros de ruas e estradas rurais. Destaque para o asfalto da linha São Paulo até a Seção Jacaré, além de centenas de ruas em diversos bairros da cidade. Ainda foram adquiridas novas máquinas que melhoram o atendimento ao cidadão. É o município investindo no que mais importa, a sua vida. Francisco Beltrão, povo que inspira, cidade que acolhe. Se seu veículo está consumindo óleo ou com baixa potência, pode ser sinal de desgaste interno do motor. Aqui na Mafessone, fizemos retífica com precisão e qualidade. Antes de você trocar seu motor, traga-nos para fazer uma avaliação. Na Schaff Beer, o que nos move é a paixão por produzir cerveja. Os grãos selecionados, a fermentação cuidadosa e a dedicação em cada etapa se transformam em aromas e sabores que você sente a cada gole. Schaff Beer é a companhia perfeita para celebrar momentos únicos e criar memórias inesquecíveis. Schaff Beer, tudo por esse momento. O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Faça como o Sr. João e conte com o Plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Olá, você que acompanha mais uma edição do Beltrão em Construção, podcast aqui da Ação TV, para a gente falar sobre planejamento de Francisco Beltrão. E hoje a gente vai também pensar sobre como planejar Francisco Beltrão para os próximos 20 anos, né? Explicar o papel do plano diretor, mostrar como que as decisões atuais influenciam o crescimento do futuro da cidade. E para isso a gente está recebendo aqui o Rafael Dalzotto, ele que é o diretor-presidente do IPUB, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Francisco Beltrão, e também o Júnior Galvão, que os dois inclusive são engenheiros civis, né? O Júnior Galvão, que é secretário de Desenvolvimento Urbano de Francisco Beltrão. Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Adolfo, tudo bem? Eu agradeço. É muito bom estar aqui hoje, é um prazer estar aqui para estar esclarecendo, conversando com a gente, vai ter um bate-papo aí, eu acho que vai ser bacana. Júnior, como pensar Francisco Beltrão sem o IPUB, né? Mas a gente teve isso até um tempo atrás, né? Teve. Oi, Adolfo. Tudo bem? Voltei aqui, né? Então, isso aí. por enquanto, a gente continua nos assuntos que são da minha pasta, né? Mas agora com um reforço de peso aqui. Beltrão, acho que é uma das poucas cidades que tem no Paraná um instituto de planejamento tão fortalecido, tão atuante, né? O Rafa pode falar melhor pelo IPUB, mas como secretário, a gente utiliza os serviços deles, eu posso dizer assim, diariamente para tudo quanto é demanda. Então isso a gente percebe que faz diferença, principalmente nessa questão de planejamento futuro do município, né? Então acaba sendo um diferencial, inclusive já fomos receber alguns prêmios dessa questão, né? Então posso dizer assim, é um trabalho a ser continuado. Rafael, está há quanto tempo como diretor-presidente? Estou desde o início, né? Iniciamos a autarquia oficialmente mesmo em janeiro de 2023. Então, desde aquela época, assumi a gestão do IPUB, uma gestão de 4 anos. Então, esse ano encerramos a gestão, teremos próximas gestões para frente. Mas é um trabalho bem bacana, né? O IPUB, na verdade, tem uma lei que criou ele em 2009, né? Mas o município acabou optando por, desde então, mantê-lo como departamento, dentro do Secretaria de Planejamento, ou de outra forma, mas a autarquia realmente criada e feita no CNPJ foi em janeiro de 23. Explica para nós, a autarquia tem orçamento próprio, como que funciona isso? Porque é uma repartição, digamos assim, separada da prefeitura, né? A gente costuma explicar para o pessoal que o IPUB funciona como se fosse o IAT, o DR, que são autarquias estaduais, né? Então nós somos uma autarquia municipal. Nós somos um outro órgão, né, um outro CNPJ, um outro orçamento, nós temos administração própria, orçamento próprio, e a gente trabalha em prol do planejamento da cidade. A ideia é que esse órgão trabalhe para a prefeitura, trabalhe para o município,
de forma autêntica, de forma que a gente consiga trabalhar sem vincular necessariamente a questão política, mas sim buscar o serviço técnico, claro, não esquecendo a questão política, não esquecendo a questão administrativa do município, mas buscar realmente ter esse apoio técnico para a prefeitura. E a equipe que você tem hoje ali? Tem arquiteto, tem engenheiro? Que tamanho que é essa equipe? Hoje nós somos ainda pequenos pelo que a gente busca, né? Sempre tem que buscar mais, mas nós temos uma equipe de engenheiros civis, arquitetos, já tivemos geógrafos também, temos alguns estagiários também. Toda a equipe é técnica para justamente buscar esse trabalho mais específico, né, dos projetos. E vale ressaltar, né, Júnior, que o IPUB tem a sua equipe e a prefeitura também tem arquiteto, tem engenheiro que se complementam. Elas precisam estar em sintonia, né? Tem que ter esse equilíbrio. Tem, só que são atuações diferentes. A parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela busca mais a manutenção do que tem hoje, né? E a elaboração de projetos que são, como posso dizer, oriundos de convênios e recursos próprios. A gente utiliza o IPUB, vou dar um exemplo. No ano passado chegou recurso para dois CMEs. Em qual local nós vamos instalar esses CMEs? Então o IPUB participa com isso por conta dos indicadores que ele tem da população, de vários índices de desenvolvimento, de número de aluno, distância de uma escola para outra. Então são vários fatores técnicos que definem essa localização do novo equipamento urbano, né? Isso vale para praça, vale para, inclusive, até uma lombada, digamos assim. O IPUB acaba participando do... Não, nós precisamos definir algumas posições de lombadas, semáforos, entendeu? O IPUB tem essa participação por conta de vários indicadores que eles ficam levantando ao longo do tempo, né? E com a novidade agora da revisão do plano diretor também, que o IPUB está junto com a secretaria e com o gabinete, mas coordenam também essa questão do plano diretor. Vamos então entrar nesse assunto do plano diretor. Primeiro, explicar para a população o que é o plano diretor e por que ele está sendo revisado, Rafael. Para deixar uma forma mais resumida, talvez, o que seria o plano diretor, ele é o pacote de leis, né, que nós temos que regram as questões urbanísticas do município, né? Então, hoje nós temos lei de código de obras, código de posturas, lei de parcelamento de solo, né, que desenvolve a questão de loteamentos, perímetro urbano, a lei hoje que nós temos de chácaras de recreio, né? Todas essas leis, adicionamento, claro, também, não esquecendo, mas todas essas leis fazem parte do pacote do plano diretor. Sistema viário? A lei do sistema viário, claro. E essas leis, elas normalmente regram, e está definido no Estatuto da Cidade, por 10 anos. Então, por regra, pelo Estatuto, pela lei federal, a cada 10 anos o município é obrigado a fazer a revisão do plano diretor e revisar todas essas leis, porque o município se desenvolve para isso, né, e cresce e tudo mais. E a partir disso a gente teria que ter essa revisão. Hoje, nós temos, né, o plano atual feito em 2018, então nós temos até 2028 para fazer essa revisão dele. Como, de qualquer forma, o município também teria que fazer o plano de mobilidade, e é uma coisa que a gente estava buscando há muito tempo já, e o município não tem atualmente, nós buscamos fazer a elaboração do plano de mobilidade junto com a revisão do plano diretor, para que os dois planos se conversem também. O plano de mobilidade, que vincula muito a questão urbanística, também se conversa com o plano diretor e os dois acabam se conectando. Então a ideia foi fazer isso, fazer os dois ao mesmo tempo. Então nós estamos, no caso, adiantados, né, pela questão do plano diretor, mas a ideia foi para isso, elaborando o plano de mobilidade e vincular o plano diretor junto para que os dois consigam se conectar a essas informações. Ou seja, o prefeito, o secretário, eles não tiram da cabeça assim, vou fazer um investimento no trânsito em tal lugar, né? Existe um estudo para isso, né? Então é para isso que entra o planejamento, né? Exatamente. Inclusive uma parte do pacote do plano diretor tem o plano plurianual, né? Tem o PAI, que é o Plano Anual de Investimentos. Então o próprio plano diretor já indica, no decorrer dessa gestão dele, nesse prazo, os investimentos que o município terá. Claro, uma macro ideia, né? Então investimentos de grande porte, ou algumas proporções, umas diretrizes do que seria, né? Não algo específico, claro, mas já indica para o município para onde que ele tem que correr, para que o próximo administrador já saiba para onde que ele tem que investir, como ele tem que fazer para as questões urbanísticas. E aí ele já deixa tudo meio alinhado já, e daí, com certeza, por causa dessas importâncias dele, o plano diretor também tem que ter a sua participação popular, né, na revisão. Por isso que a gente tem todas as audiências e a participação do povo, para que todo mundo consiga participar e indicar as suas necessidades. Júnior, por isso que é importante a população participar, porque depois não adianta falar assim, mas por que nesse bairro aqui não dá para fazer um prédio com mais 2 andares? Por que enfim, a questão da área urbana não amplia para lá? Enfim, a hora de opinar é agora, né? Porque Sim. Agora que está sendo feita a revisão. Né? Sim. Tiveram as oficinas, né?
E uma coisa interessante do plano diretor é que muita gente pensa que o plano diretor ele se limita só à altura do prédio ou ao número de vagas de garagem, mas ele é muito mais amplo, né? Então ele define uma série de diretrizes futuras para o município como um todo, que envolve indústria e comércio, envolve planejamento, educação, saúde e etc., né? E tem mais uma novidade nessa revisão do plano diretor, que foi incluída agora no começo do ano, que é a revisão de todo o transporte coletivo. Então, foi inclusive a própria UFSC que está fazendo a revisão do plano diretor e do plano de mobilidade, que é o primeiro que foi feito, também foi incluída agora a questão do transporte coletivo, né, que são a remodelação das linhas, todo um cálculo de demanda que está sendo feito pela universidade. Então vai ficar um pacote, digamos assim, bem completo, todo integrado para que o desenvolvimento siga, digamos assim, uma linha técnica pré-definida e que também não permita que os próximos gestores consigam, digamos assim, inventar muita coisa. Né? Hoje, por mais que o prefeito queira liberar alguma coisa ou não liberar, o plano diretor limita. Desde uma altura de edifício, o número de vagas, como eu falei, até a ocupação, a instalação de indústria em algum local. Tá? Então, isso permite com que se siga um planejamento técnico mesmo das demandas. Digamos assim, Rafael, o plano diretor da revisão identifica lá, esse bairro aqui não tem nenhuma creche, por exemplo, né? Onde vai ser colocado o posto de saúde, por exemplo, né? Tudo isso é definido no plano diretor, né? A gente tem um levantamento de dados hoje no IPUB que representa todas as questões de saúde, né? Então os postinhos de saúde, os hospitais, tudo a gente deixa vinculado num mapa de abrangência que a gente chama, né? Até os postinhos de saúde a gente tem isso, um mapa que tem a abrangência de cada posto de saúde, cada UBS. Tanto para o CMEI, isso é a mesma questão. E a gente tem esses dados justamente para facilitar o planejamento. Então o plano diretor já vincula, olha, tem que ser pontuado ou tal região necessita de algum item específico da infraestrutura urbana ou equipamento público. O plano diretor já tem essa regra aí para que o próximo administrador, ou até o atual, consiga vincular, né, e fazer o trabalho correto. Não adianta também a gente pensar que, um exemplo, né, mais simples, de fazer um CMEI ao lado de outro que já existe. Né? Então, às vezes, aquela região já está atendida pela questão educacional do CMEI e outra região não está. Então, a gente tem que planejar isso, para colocar um CMEI, para atender a parte educacional, uma região que está desassentida. E a gente tem isso no plano, todos esses dados, todas essas informações, para que a gente consiga planejar melhor. Rafael, a gente vê assim muitas pessoas indo morar nessas áreas periurbanas, até a área rural mesmo, até de uma forma irregular. Em Francisco Beltrão, a área urbana, ainda tem muitos vazios urbanos, ou seja, espaços que ainda podem ser utilizados para loteamento? Tem bastante ainda. Nós fizemos um levantamento recente, né? Ano passado nós concluímos ele de forma mais precisa. E até para poder a gente ter informação para conseguir fazer a revisão do plano de forma mais efetiva, então a gente levantou todo o perímetro urbano do município, né? Apontamos as áreas que estavam ocupadas, as áreas que não estavam ocupadas ainda, as que seriam permitidas fazer o parcelamento de solo ainda ou não, então a gente até já eliminou áreas verdes, áreas de preservação permanente, reservas legais, até áreas com conectividade acentuada. Tudo isso a gente já eliminou até para não contabilizar nesse cálculo. E nós tivemos aproximadamente 40% da área do município em perímetro urbano ainda desocupada. Então, a gente já tem esse levantamento justamente para conseguir ter essa decisão melhorada, né, para o perímetro urbano. A gente entende também que a gente sabe regiões que são mais propícias a expandir, regiões que são mais propícias a desenvolver a parte da infraestrutura, mas também a gente entende que nós temos várias áreas dentro do perímetro urbano atual que ainda não foram parceladas e que dependem ainda de ser ocupadas, né? Que já tem infraestrutura muitas vezes, já tem toda essa questão até da educacional, de saúde, né? Às vezes a região já tem UBS, já tem CMEI, que atenderia, né, essa população e a área não está ocupada. Então, para nós vale muito mais a pena, né, utilizar uma infraestrutura já existente, que já está ali, o município já gastou para, né, para atender a população, do que às vezes ocupar uma área que ainda não tem todos esses equipamentos, né, e o município teria que então investir para conseguir atender essa população. Uhum. Sobre novas ruas, por exemplo, hoje tem um padrão, né, a largura que tem que ser, enfim, o jeito que é. Mas antigamente se abria a rua estreitas e hoje o preço que a gente paga às vezes é muito caro, né, por essa falta de espaço, né, para a mobilidade. Exatamente, a gente tem por histórico mesmo do município, né, nós temos essa divergência grande entre região aqui do Alvorado, Nossa Senhora Aparecida, que são ruas de 18 metros de largura, né, e a região da Cango, por exemplo, né, que são ruas de 12. Então aqui a gente já tem essa diferença, é muito mais difícil você trafegar, né, pelo bairro Cango e Guanabara do que trafegar por essa região aqui.
Pensando nisso, até o plano prevê justamente isso. Na lei de sistema viário, na lei de parcelamento do solo, já prevê que os novos parcelamentos, as novas aberturas de rua, já prevê uma largura mínima. Então, hoje, o plano atual já vincula para ruas locais 16 metros de largura. Para ruas que são arteriais e coletoras, né, de ligação do bairro ali, já são ruas de 18 metros. Então, a ideia talvez é até manter essa mesma ideia, porque o plano atual já prevê de uma forma que a gente entende que seja adequada. Até a questão de estacionamento. Eu estava observando, por exemplo, cidades maiores, né? Começa a crescer muito e o fluxo de veículos vem, o que acontece? Acaba suprimindo o estacionamento, né? Faz 4 pistas lá sem estacionamento, o comércio começa, claro, reclama, mas assim, não tem como você buscar um equilíbrio. É difícil buscar esse equilíbrio também, né, Rafa? É bem delicado. A gente até, o Júnior comentou agora que nós auxiliamos também a parte de trânsito, muitas vezes a gente tem um contato direto com o DBTran também sobre isso. E é muito complicado, porque muitas vezes você tem um gargalo ou tem algum problema de uma área específica e que a infraestrutura que existe não atende aquilo que você precisa, né? Então você tem que achar meios. E muitas vezes, em muitos municípios, eles encontram esse meio, né? Tira o estacionamento para conseguir abrir mais uma faixa. Diminuir a calçada algumas vezes para conseguir adequar alguma coisa. Então é complicado. A gente, claro, entende que são questões pontuais muitas vezes, né? Tem que, às vezes, olhar uma quadra específica, um outro ponto específico para conseguir resolver. Mas tendo um plano que já consiga nos fornecer talvez uma infraestrutura adequada, já nos ajuda bastante futuramente. Júnior, a relação do zoneamento, mobilidade e infraestrutura. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre esses 3 setores. Então, nem toda expansão urbana ela é benéfica, tá? Ainda mais quando você tem toda essa porcentagem de vazios urbanos que devem ser ocupados, né? Que podem e devem ser ocupados. Daí a pessoa pensa, não, mas eu tenho uma área aqui um pouco mais afastada do centro, que eu preciso que o perímetro urbano atenda e etc. Mas a partir do momento que você estende o perímetro urbano sem considerar uma série de fatores, o poder público tem que chegar com uma escola, com a linha de ônibus, com um posto de saúde, então todo um equipamento urbano que segue isso, né? E, consequentemente, a manutenção de vias, uma rede pluvial, expansão de rede elétrica. Então, nem todo desenvolvimento, nem toda ampliação de perímetro, ela é totalmente benéfica enquanto você não tenha uma ocupação dos vazios urbanos, né? Então, isso diretamente na mobilidade, porque se a pessoa que mora de um lado da cidade, ela vai ter que atravessar para chegar no outro. E se você não tem uma estrutura adequada para isso, com larguras de vias, você acaba tendo problema, né? Um dos motivos de ter incluído o plano de mobilidade nessa revisão do plano diretor é que as diretrizes dessa questão viária já vão ser também pré-definidas. Também vai impedir que a cabeça do gestor resolva algumas questões, como aconteceu em alguns casos no passado, da noite para o dia, na sexta-feira a rua estava num sentido, na segunda-feira estava invertida. Tá? Uhum. Então isso, o plano diretor e a mobilidade ele vai tender a limitar. Uhum. E sobre como que dá para evitar o crescimento desordenado do nosso município? Pensando em projetar, né, o município para frente, assim, o que dá para fazer para evitar o crescimento desordenado? O que acontece hoje, toda a parte de loteamento, ela acaba sendo aprovada pelo IPUB. O IPUB, então, centralizou neles essa parte de aprovação e existe a limitação do perímetro urbano. Tá? Então, hoje, o limitador do crescimento é o limite do perímetro urbano, que está em discussão agora na revisão do plano diretor, qual que é até quanto que isso vai ser aumentado, se for aumentado, né? Levando em considerações o futuro. Por exemplo, nós temos um novo contorno sendo projetado, um contorno que ficou pronto recentemente, que agora vai acabar sendo considerado nessa revisão. Então é muito importante que se siga essas diretrizes para que no futuro nós não tenhamos alguns problemas que já estamos tendo que resolver hoje. E tem muitos acessos irregulares nesses contornos, né? Não nesses novos, mas os antigos também, né? Que fica ali daquele jeito. Ele não é o ideal, mas fica até perigoso para a questão de acidentes. Né? A gente está tendo algumas questões, por exemplo, agora com a concessão do pedágio, que a concessionária assumiu, fechamento, inclusive, de alguns acessos que são irregulares, né? Então, algumas coisas agora saíram da alçada do município, até do próprio DR que controlava isso, e a concessionária mesmo acaba coordenando isso aí. Mas a gente tem também na parte urbana essa questão de acesso. Nós temos
Inclusive, acabou hoje, deu um acidente novamente ali próximo do seminário, né? Tem um acesso complicado, que estamos tratando com o DR alguma solução, mas é consequência do crescimento e do volume de veículos. E tem essa questão também que a população não entende, que tem jurisdição do Estado e jurisdição do município, né? Um não pode invadir o espaço do outro, digamos assim, né? Sim, então você tem uma série de hierarquias que a gente precisa seguir. Bom, Rafael, pensando em planejamento, quando você entrou no IPUB, ao que está hoje, eu imagino que deve ter o ideal, né, que é algo a ser alcançado, mas já se avançou muito em relação ao planejamento, né? Avançou muito. É uma coisa que a gente brinca muito, que o nome do Instituto é Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, né? E o pesquisa sempre vem primeiro. E um trabalho que a gente teve, assim, árduo nesse período, foi justamente essa busca de dados. A gente entende que planejar é você ter dado também, você ter informação para você planejar melhor. Então, hoje a gente consegue ter, assim, com muita tranquilidade, muitas informações que nós não tínhamos nem em sonho, talvez, há 4 anos atrás, né? Então, o município, às vezes, carecia de tecnologia também. Nós tínhamos muitos mapeamentos que eram muito antigos ali no município. Nós ainda temos como relíquia ali alguns mapas que, né, já possuem mais de 60 anos. Então, às vezes era a única informação que o município tinha, né? E a gente conseguiu levantar tudo isso. Estamos fazendo o levantamento já referenciado do município. A gente já concluiu boa parte já. Tudo isso para a gente conseguir, primeiramente, ter uma tecnologia melhor, avançar nesse ponto, ter mais dados, que aí para nós facilita muito a questão de planejamento. Até como eu comentei, esse mapa que a gente fez até das UBS, do CMEI, é uma coisa que o município não tinha. Então a decisão muitas vezes nesse sentido era baseada num achismo, né? Eu acho que a região tal fica longe no CMEI, eu acho que a região tal não tem uma UBS perto, ou às vezes calculava aproximadamente. Não, hoje nós levantamos, a gente tem mapa, a gente tem dado, tem tudo. E fora isso, né, nossa equipe está bem treinada, vamos dizer assim, uma equipe muito boa, todos são técnicos, todos trabalham super bem. A gente tem vários projetos também que a gente já desenvolveu para o município. E só o fato, que não o Júnior comentou, de que a prefeitura nos escuta também, é outro fator ótimo, né? Porque muitas vezes a prefeitura está com um pouco de dúvida, nos chama, a gente tira dúvida, até esses convênios que o Júnior comentou, olha, IPUB, nós estamos com 2 CMEs aqui para liberar o convênio, a gente está precisando verificar qual que é o melhor local. A gente já indica certo, ó, tem um lote aqui, é uma área melhor, então já fica tudo de forma mais alinhada também, sabe? Porque a gente consegue levantar esses dados, trazer o planejamento e passar para o município de forma mais correta. Tá certo. Bom, e sobre a questão das ruas também, né? Eu não sei quantas ruas tem em Beltrão, mas vocês têm um controle, né? E tem inclusive catalogado todas essas ruas, né? Com os nomes certinho, enfim. Tem a questão também dos nomes das ruas, os controles. Fala um pouco sobre esse trabalho que vocês fazem. Sim, já conversamos sobre isso Sim. antes, né? Nome de bairro, que às vezes muda e daí... Isso. É complicado, porque assim, nós temos mais de 1.200 ruas no município. Nós temos todas catalogadas, inclusive agora a gente já finalizou e deixou publicado no site também da prefeitura. Então, quem quiser olhar lá tem todos os nomes de ruas, todas as localizações, o CEP também, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. E a gente fez um levantamento porque a gente começou a perceber, justamente nessa parte de levantar dados, né? A gente começou a perceber que nós tínhamos divergência, né? Então nós temos, e muitas reclamações também, né? No local tem a placa com o nome, o cadastro é outro, a matrícula diz outro e o correio diz que o CEP é outro nome. E aí fica aquela confusão, né? Qual que é o nome correto? Então a gente fez esse levantamento todo, rua por rua, verificamos uma por uma, fez todo esse levantamento, mapeamos tudo, né? Então a gente tem tudo ali agora catalogado. E a gente está num trabalho agora de organizar isso para passar para os Correios. Nós conversamos já com o contato que a gente tem lá de Cascavel, que é a regional aqui que faz essa alteração. Estamos organizando como vamos informar isso, porque nós tivemos mais de 500 ruas que tem algum tipo de erro no CEP. Então não é pouca coisa, né? E aí nós temos que passar para eles também essa informação. Mas isso é só um exemplo do que a gente consegue encontrar. A gente tem dificuldade realmente em alguns pontos ainda, mas a gente está chegando num ponto que vamos dizer que a gente vai zerar esse problema e a gente consegue organizar melhor as informações do município. Tem casos até de nomes iguais em bairros diferentes, direções diferentes, né? De ruas, né? Temos mesmo. Está corrigindo. Temos 3 exemplos, né? São 6 ruas no caso, né? Tem sua irmã, que é idêntica no município. E realmente é um problemão, porque aí dá problema de endereçamento, né? Problema de CEP. E é justamente, às vezes, uma falta de cuidado que o município teve antigamente, né? Nós temos ruas ali que já existia nos anos 80, nos anos 90 foi criado outro com o mesmo nome. E aí fica até hoje o mesmo nome lá, o pessoal, um CEP único ainda, que é a pior situação, aí a pessoa que tem o CEP correto, o outro dá errado, não consegue fazer o endereço correto.
Mas uma delas a gente já corrigiu, então o município mesmo fez um projeto de lei, encaminhou para a Câmara para fazer essa correção, e as outras duas a gente está trabalhando agora para tentar até entender qual mudar, né? Qual das duas mudar e para qual nome alterar também, para também não dar muita confusão com os moradores e tentar entender da região ali a melhor forma de solucionar esse problema. Bom, a gente falou sobre rua, sobre planejamento, zoneamento e a questão da acessibilidade, calçada, enfim, tudo isso é um desafio, acho que ainda maior, né? Porque se a gente falar de 20, 30 anos atrás, quase não se falava desse assunto e hoje é algo que precisa pensar, né? Porque o cadeirante tem o mesmo direito de circular pelas ruas do que alguém que está andando, né? Com as próprias pernas, digamos assim. É uma preocupação e até por isso o plano de mobilidade entrou nesse assunto, porque nele engloba justamente essa questão. A gente já prevê no plano, já fizemos várias partes do estudo, de desenvolver ruas que consigam atender todos os modais, né? Não só o veículo, então o carro, a moto, a bicicleta, quem anda a pé, até quem tem dificuldade de locomoção, né? Porque às vezes não é só o cadeirante, né? Às vezes é uma pessoa que anda de muleta, uma pessoa idosa, exatamente. Então, realmente é um problema sério que nós temos no município, isso não dá para esconder, né? Nós temos esse problema. E a intenção é que no plano de mobilidade a gente prevê regras específicas para isso, prevê ruas que talvez a gente vai ter que tratar com mais prioridade, né, para conseguir atender essa demanda e aí aplicar ela. Aí entra o Júnior aplicando as regras de forma efetiva. Às vezes eu ouço muitas pessoas falar assim, mas no centro tem mais, só que aonde circula mais pessoas é na região central, né? Se você analisar pelas calçadas, o pessoal que está andando, né, Júnior? Então, o município acaba priorizando onde tem mais pessoas em circulação, né? Sim. Só um dado interessante, que Beltrão, em 1970, ela tinha 36 mil habitantes. Agora, em 25, a gente passou de 102. Nossa. Tá? Então, em muitos locais, a gente continua com aquela infraestrutura dos anos 70. Naquela época. Tá? E isso, aos poucos, acaba sendo remodelado, né? Tivemos um grande avanço agora só também olhar a frota de veículos, né? Na década de 90, acho que era 12 ou 13 mil veículos, agora passou de 80 mil veículos. Passou de 80, né? Então você tem todo um problema que vem junto, né? A questão das calçadas, inclusive um avanço grande que teve no mês passado, acho que foi a elaboração de uma cartilha, o IPUB e Prefeitura, criando um padrão, né, que nada mais é do que a gente espelhou o que as normas já pediam, só que de uma maneira mais didática para qualquer pessoa entender, né? E um grande avanço que teve também junto ao governo do estado, que os convênios que vieram esse ano já estavam exigindo as calçadas novas. Então a gente está tendo até alguns questionamentos que, mas a minha calçada já existia, vocês estão tirando e fazendo uma nova. A gente está atualizando as calçadas que estão fora de norma. Claro, vai continuar com algumas regiões da cidade. Isso é uma questão de tempo até você ir fazendo uma remodelação, né? Mas a Secretaria já iniciou vários pontos da cidade, o tratamento das esquinas. Nós estamos agora arrancando as esquinas que estão irregulares, fazendo uma rampa de acesso padronizada, colocando o podotátil normatizado, mas tudo isso é um processo. Tá? Alguns proprietários estão, inclusive, entrando com o material, ajudando a prefeitura, e a gente espera que isso vá avançando conforme o pessoal vai entendendo a necessidade, isso vai avançando pela cidade inteira, né? Mas as novas pavimentações, todas elas estão com as calçadas adaptadas já. Tem uma questão também, Rafael, que no centro, por exemplo, você vê às vezes o comerciante vai lá e pinta a calçada toda de cinza, né? E aquela calçada tátil, ela é vermelha já por alguma questão, né? As pessoas de baixa visão, para elas identificarem aonde elas podem se guiar, né? Também é algo a se observar que não pode pintar tudo da mesma cor a calçada, né? Exatamente. Eu não vou lembrar exatamente o número da norma, mas tem uma NBR que trata sobre acessibilidade, que justamente regra essa questão também do contraste, de pavimentação, né? Da calçada. E ela traz uma regra justamente do contraste das cores. Não necessariamente tem que ser vermelho. Sim, tem que ser contrastante, né? Então às vezes pode ser cinza e amarelo, mas sempre tem que ser um contraste entre a cor e outra. Tem uma tabelinha lá na norma bem bonitinha lá que informa isso, mas é justamente para isso. Tem que ter essa regra para que a pessoa que tem baixa visibilidade consiga identificar, né, a direção que ela pode seguir e não encontrar nenhum tipo de obstáculo, não encontrar nenhum tipo de objeto na calçada, né, uma lixeira, às vezes uma placa, um poste, uma árvore também. Então, normalmente o direcional justamente vai nessa faixa livre, que a gente chama, né, que é a faixa que não tem nenhum tipo de obstáculo. E até tem regras também em questão de altura, né? Então não pode nenhum obstáculo a 2,10 metros de altura. Toda essa faixa tem que ser livre justamente para que a pessoa transite. Bom, a gente sempre quer ter a nossa cidade melhor, né? Mas eu
nessas férias eu acabei viajando para o Pará, e aí deu um alívio de voltar para o Paraná por conta disso, né? Calçada não existe, um cadeirante está lascado num lugar desse, né? Então, assim, o Paraná ainda é um estado que, digamos assim, tem o sarrafo lá em cima, né? Mas é claro que a gente sempre quer tá melhor, né? Sempre quer buscar mais. E a gente vê muito assim, Rafael, a questão, por exemplo, assim, existe a norma e existe o capricho. Por exemplo, tem lugares aqui em Beltrão que eles arrumam a calçada de um jeito bonito, assim, sabe, bem cuidadinho, e aí você vê do lado já tá lá todo largado, né? Porque cada proprietário do imóvel é responsável pela calçada na frente do seu imóvel. Tem essa questão também, né? É complicado. Até por isso que é bom o fato de a gente ter feito a cartilha. Porque a cartilha justamente foi no intuito de demonstrar a norma para a população de uma forma didática, como o Júnior comentou. Então, até a cartilha está disponível no site, para quem quiser visualizar, tá na aba do IPUB, tem a cartilha bem bonitinha lá em PDF. Ela explica justamente como você executa essa calçada, como você vai manter ela, que material que você utiliza, e é justamente para isso, para padronizar um pouco. Então, manter o capricho para todos os moradores. Se o morador faz uma forma, o outro faz também, e dá essa continuidade, né? Justamente por esse ponto. A gente não pode também deixar que um morador faça a calçada toda perfeita, o próximo não faz, mas não adianta também, a pessoa vai caminhar só na frente daquele lote e no próximo não consegue transitar, vai ter que acabar indo para a pista de rolamento, né? E aí já entra a questão de segurança. Então, a ideia é justamente essa. A cartilha também já traz essa informação para que as pessoas consigam dar essa continuidade, né, nesse material, né, e nessa execução da calçada. Tem o carro, tem a calçada para o pedestre e ainda mais quem quer abrir espaço é a ciclovia, os ciclistas também, porque você pega uma rua bem movimentada, eu não sei se vocês já experimentaram andar de bicicleta na rua Curitiba ou Tenente Camargo, é assustador, assim, né, porque não tem, né, são estreitas, né, não tem uma ciclovia, digamos assim, né, mas não é fácil de buscar esse equilíbrio, né? No plano de mobilidade agora, não está previsto uma série de ciclovias, umas diretrizes para... Tem, né? Tem, é justamente isso. O plano de mobilidade, ele vincula as vias, como comentei, né, que vão ser a prioridade de locomoção desses outros modais. Então, a gente vai já identificar ruas que já tem essa preposição de indicar uma ciclovia, uma ciclorrota, talvez, se não tiver espaço, né, uma ciclofaixa, cada uma é diferente, né, em suas regras. A questão da calçada talvez mais larga, que vai ter mais trânsito pedestre. E a gente até já incluiu junto regras entre o plano diretor e o plano de mobilidade da questão de arborização. Porque o que a gente está prevendo? Que as vias que vão ter maior fluxo de pedestres e de ciclistas tenham mais arborização, para que tenha mais sombra, para que a pessoa consiga se sentir mais confortável caminhando. Não adianta também a gente, talvez, prever que uma certa via seja a via de locomoção que tenha maior fluxo de a pé, e aí não tem nenhuma árvore, a pessoa não se sinta confortável de ficar ali porque não tem sombra, ela vai acabar optando por outra via, que aí talvez não tenha tanta segurança. Então a gente está prevendo tudo isso para que a gente consiga criar regras que a gente adeque essas vias e consiga fazer funcionar, né? Então tá certo, Júnior. Fica aí o espaço para as considerações finais, né? Você que nasceu aqui em Francisco Beltrão, talvez consiga fazer esse comparativo também, né? De Francisco Beltrão lá de décadas atrás e agora, né? A gente tem muito a evoluir, mas já evoluímos bastante também. Olha, eu posso falar que eu gosto bastante de viajar, mas eu também gosto quando eu volto. Sim. Porque agora que você acaba convivendo mais com o setor público, você automaticamente começa a prestar atenção em mais algumas coisas, né? Então você percebe que os problemas que existem em Beltrão existem em outros municípios. Soluções que alguns outros municípios adotam, a gente acaba adotando aqui também e vice-versa. Acaba sendo uma troca de experiência até com vários gestores, né? O próprio IPUB, com os outros institutos também participam disso aí. E eu posso dizer, nós estamos bem. Precisamos melhorar, mas ainda a gente está no local bom de morar, um local seguro, entendeu? E isso é bem importante. E é importante também que a população veja por esse lado. Veja todo o esforço que está sendo feito da atual administração, de outras administrações, para você melhorar a qualidade de vida. Eu vou dizer um exemplo que saiu ontem, o indicador do IDEB de Francisco Beltrão, que nós estamos no 4º no estado em educação. Tá. Nós tivemos a questão de sustentabilidade. Francisco Beltrão ficou a 3ª cidade em sustentabilidade no estado. Então, são números que a gente precisa valorizar o esforço, porque os resultados estão vindo. Então, isso é bem importante. É importante essas conversas que a gente acaba deixando isso documentado de uma maneira mais prática, que as pessoas possam rever no futuro. E agradecer também a oportunidade e tentar trazer o máximo de informação possível. Isso aí, Rafael, obrigado pela tua presença e Francisco Beltrão, como o Júnior falou, né, acho que na média dos municípios, dos 5.500 e tantos municípios que tem no Brasil, né,
o nosso sarrafo está alto, digamos assim, né? Em relação à qualidade de vida, à segurança, enfim, até a própria mobilidade mesmo, né? Só que só vai ter como comparar visitando outras cidades e outras regiões do Brasil, né? Então, tem muito a ser feito ainda, mas já avançamos bastante. A gente brinca que a gente gosta de ser chato um pouco, né? Porque a nossa cidade é boa, eu adoro morar aqui na SIC também, né? Mas a gente tem que ser chato também. A gente tem que ser chato porque a gente tem que buscar para melhorar, né? O município tem que melhorar, não quer dizer que tem coisa errada, tem, claro, mas tem que melhorar. A gente sempre tem que buscar fazer essa melhora. Mas é isso, a gente tem que fazer essa busca não só profissional, como pessoal também, e aqui no nosso trabalho com planejamento, como sempre. E agradeço também a presença de a gente podendo participar aqui. Acho que é muito bacana a gente poder trocar essas informações, é bom a gente manter essa comunicação também com a população, né? Até para passar essa informação, entender como é que está o andamento de todos os nossos processos. Mas é isso, agradeço. Beleza, obrigado Rafael Dalzotto, obrigado também ao Júnior Galvão, falando sobre o planejamento do nosso município de Francisco Beltrão, e obrigado a você que acompanhou mais uma edição do podcast Beltrão em Construção. Até a próxima. Asfalta Beltrão é o maior programa de pavimentação da história. Estão sendo investidos 170 milhões em mais de 60 quilômetros de ruas e estradas rurais. Destaque para o asfalto da linha São Paulo até a Seção Jacaré, além de centenas de ruas em diversos bairros da cidade. Ainda foram adquiridas novas máquinas que melhoram o atendimento ao cidadão. É o município investindo no que mais importa, a sua vida. Francisco Beltrão, povo que inspira, cidade que acolhe. Se seu veículo está consumindo óleo ou com baixa potência, pode ser sinal de desgaste interno do motor. Aqui na Mafessoni, fizemos retífica com precisão e qualidade. Antes de você trocar seu motor, traga-nos para fazer uma avaliação. Na Chaf Beer, o que nos move é a paixão por produzir cerveja. Os grãos selecionados, a fermentação cuidadosa e a dedicação em cada etapa se transformam em aromas e sabores que você sente a cada gole. Chaf Beer é a companhia perfeita para celebrar momentos únicos e criar memórias inesquecíveis. Chaf Beer, tudo por esse momento. O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Faça como o Sr. João e conte com o Plano Safra da Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.